Nós vamos agora para mais uma questãozinha, ó. Acompanha aí, ó. O segundo princípio da termodinâmica. Nós já falamos no primeiro bloco, na primeira e na segunda lei. O segundo princípio da termodinâmica pode ser anunciado da seguinte forma: é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Por extensão, este princípio nos leva a concluir que, vamos fazer novamente a leitura. O segundo princípio da termodinâmica, tá? Pode ser anunciado da seguinte forma: é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclo cujo único efeito seja retirar calor da fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Ora, vestibulando, olha para cá. O que é que a gente viu aí? Que a primeira lei dizia que a lei zero da termodinâmica diz que se todos os corpos tiverem a mesma temperatura, não vai existir calor, ok? Então, temperatura sempre existe. Por que temperatura sempre existe? Porque a temperatura é a agitação das moléculas, ok? Até no zero absoluto, na escala Kelvin, 0 Kelvin, existe um movimento mínimo. Então, é temperatura, o instrumento que lê é o termômetro, tá? E a unidade pode ser grau Celsius, grau Kelvin, grau Fahrenheit, ok? E calor. Calor nós vimos que tem que ter corpos com temperatura diferente. 2 corpos com temperatura diferente surge calor, ok? A primeira lei, nós fizemos um exercício, depois vocês vão assistir essa aula, vai entrar aí no nosso blog, vocês vão rever, diz que o calor que entra, parte é transformado em trabalho e a outra parte vai para a variação da energia interna do sistema. É só uma conservação da energia. O calor é transformado em trabalho, calor é igual a trabalho mais variação da energia interna. Nós falamos que o importante é saber quando o sinal é mais e quando o sinal é menos. Eu falei, está bem direitinho aí no primeiro bloco. E a segunda lei? A segunda lei diz que eu não tenho como construir uma máquina que pegue o calor totalmente e seja convertido totalmente em trabalho, ou seja, que tenha um rendimento de 100%, porque parte desse calor aqui sempre sobra para a fonte fria. Então é necessário ter 2 fontes com temperaturas diferentes para aparecer o calor, né? E esse calor não é convertido totalmente em trabalho, sempre há uma perda, e essa perda é lançada na fonte fria. Então, pessoal, eu não posso ter uma máquina com rendimento de 100%, eu não posso ter uma máquina que transforme totalmente calor em trabalho. Seria ótimo que todo o calor fosse transformado em trabalho. É como da energia elétrica. Não está para você pegar a energia elétrica e toda a energia elétrica converter em trabalho. Por quê? Porque sempre há perda, tá? Por exemplo, se você está na televisão, você está assistindo a televisão, mas ela esquenta, ali é uma perda. Se você está na geladeira, para ela esfriar, ela esquenta atrás. Então, a energia elétrica não foi toda transformada em trabalho, uma parte foi perdida. Até mesmo num ferro de gomar, toda a energia elétrica é transformada em calor, mas há perda também, por exemplo, que passa uma corrente lá no fio, que leva ao ferro, e ali, por mais que seja bem dimensionado o fio, ele ainda há uma perda por efeito Joule, né? Pelo aquecimento do condutor. Então, na máquina térmica também, não dá. Era ótimo que eu pegasse uma máquina e convertesse todo o calor em trabalho, mas não é possível. Então, vamos reler novamente a questão e vamos voltar para as opções. Acompanhe aí na telinha. O segundo princípio da termodinâmica pode ser anunciado da seguinte forma: é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Não existe uma máquina térmica trabalhando em ciclos que converta calor totalmente em trabalho, ou seja, com rendimento de 100%. Por extensão, esse princípio nos leva a concluir que, letra A, sempre se pode construir máquinas térmicas cujo rendimento seja 100%, não ao contrário. Se eu não posso converter todo o calor em trabalho, se sempre vai existir uma perda, então eu não posso ter um rendimento de 100%. Seria ótimo que existisse um rendimento de 100%.
Letra B, qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente. Não, ela tem que ter uma fonte quente e uma fonte fria, porque o calor só aparece quando eu tenho duas fontes com temperaturas diferentes. É uma forma de energia que tem que ter as duas fontes. Calor e trabalho são grandezas homogêneas, tá certo? Então, ele falou aqui como calor e trabalho fosse a mesma coisa. O calor é uma forma de energia, o trabalho é uma forma de energia, unidades são a mesma, tá certo? Mas eu posso ter calor sem ter trabalho, é como o trabalho realizado na mecânica, tá certo? Eu posso ter o trabalho realizado numa energia elétrica sem o calor, e o calor também é uma forma de energia que existe entre dois corpos com temperaturas diferentes, então elas não são homogêneas, tá? E não são a mesma coisa. Letra D, qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para uma fonte fria, correto. Então, sempre vou ter uma fonte quente com a temperatura T1 quente, tá? E tenho que ter, para o calor aparecer, eu tenho que ter uma outra fonte com temperatura diferente, com a temperatura menos quente ou fria em relação à primeira. Aí, nesse caso, vai aparecer o calor. Então, o calor só existe quando T1 for diferente de T2, ok? Aí aparece o calor entre elas. Então, sempre tem que ter a fonte quente e a fonte fria, ok? Então, correta a letra D. Pessoal, essa segunda lei, deixa eu só apagar aí, essa segunda lei da termodinâmica, ela fala exatamente que você necessita de um calor, de uma fonte, se tem um calor lá, você conseguiu um determinado calor, esse calor é para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Se você tem uma fonte lá e você conseguir um determinado calor dessa fonte, esse calor não vai ser convertido em trabalho. Parte dele é convertido em trabalho, a outra parte é jogada da energia, jogada na fonte fria. O ideal era que tudo fosse transformado em trabalho, seria o rendimento 100%. É como um carro a passeio. Você coloca lá a gasolina, aí queima a gasolina. Toda aquela energia da gasolina faz o carro andar? Não, o carro esquenta, o carro é para esquentar, existe atrito, então o carro não tem um rendimento de 100%. Seria ótimo que toda a queima da gasolina fizesse o carro andar. Então um carro que anda aí, por exemplo, 12 km com litro, ia fazer 24 km com litro. Mas infelizmente necessita de todos os outros materiais para o carro existir, da roda, do atrito, do freio, de todos os cilindros, e esses componentes consomem energia. Então, toda a energia liberada da combustão, da queima da gasolina, é convertida em trabalho? Não, que aí eu teria um trabalho de 100%. Então, do mesmo jeito que o motor de combustão, toda a energia não é convertida em trabalho, numa máquina térmica em que você necessita de calor, todo o calor da fonte quente não é convertido em trabalho. Seria ótimo que fosse, mas é só uma parte. A outra parte vai para a fonte fria. Então, vou sempre ter, acompanha aí no desenho, eu vou sempre ter uma fonte com a temperatura T1, uma fonte com a temperatura T2, T1 diferente de T2, e aí, se eles forem diferentes, vai aparecer o calor, e esse calor que aparece aqui parte vai fazer a máquina girar, e a outra parte serve também para energia interna, no caso se fosse um gás, né, funcionando do êmbolo, mas também nós vamos saber aqui que se eu tiver aqui o calor da fonte quente Q1 e o calor da fonte quente Q2, eu vou ter o quê? Que o calor da fonte quente Q1 vai ser igual ao trabalho mais Q2, ou seja, parte desse calor, deixa eu só apagar aqui, parte desse calor Q1 vai ser convertido, parte desse calor Q1 da fonte quente vai ser convertido em trabalho, e a outra parte vai para a fonte fria. Q1 é igual a trabalho mais Q2, ok? Então, não existe nenhuma máquina que possa converter integralmente esse calor em trabalho. Sempre uma parte desse calor vai ser convertida para a fonte fria, ok? Então, essa é a segunda lei da termodinâmica, e ela diz exatamente, vamos fechar aí para a gente explicar o círculo de Carnot, e ele diz isso, vamos fechar essa questão, vamos responder. O segundo princípio da termodinâmica pode ser enunciado da seguinte forma:
é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos, cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte quente e convertê-la em trabalho. Então, eu não consigo, porque eu teria um rendimento de 100%. Por extensão, esse princípio nos leva a concluir que, aí vamos ver as opções, a gente viu aqui, né? Vamos rever, quer dizer, aí diz, sempre se pode construir uma máquina com rendimento 100%? Não, ele disse que é impossível transformar calor em trabalho. Se fosse possível, seria 100%. Qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente? Não, necessita da fonte quente e da fonte fria. Parte desse calor da fonte quente é convertido em trabalho e a outra parte vai para a fonte fria. Então, parte desse calor da fonte quente é convertido em trabalho e parte vai para a fonte fria. Calor e trabalho são grandezas homogêneas? Explicamos que não, são formas de energia, mas não são homogêneas. Qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte química quente e rejeita parte desse calor para a fonte fria? Sim, resposta letra D.